Algo Deus tem nos tocado, dizendo que estamos entrando numa nova estação. Não digo apenas a nossa igreja, digo a igreja de Cristo está entrando numa nova estação, num novo tempo, num novo momento, numa nova vida. Então eu pedi ao Murilo que antes de podermos entregar a palavra, que ele desse o toque do chofar, porque representa este momento quando as coisas irão mudar. Prepare-se para que Deus faça grandes mudanças em sua vida, no nome de Jesus. Amém. Deus Todo-Poderoso, nós nos entregamos em Tuas mãos. Pedimos que, por uma ação sobrenatural do Senhor, possa haver a manifestação da pessoa e do poder do Espírito Santo em nosso meio. Que possamos, de alguma maneira, ouvir a voz do Senhor por meio da sua palavra, porque se somos suas ovelhas, nós conhecemos a sua voz. Senhor, fala e fala aos nossos entendimentos, fala aos nossos corações, que o Espírito Santo ilumine, esclarecendo a todos nós e nos leve ao entendimento, e que guardemos a Tua palavra por meio da prática, da obediência à Tua palavra. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Eu vou convidar você para que você possa abrir a sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. Leremos do versículo 22 ao versículo de número 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Efésios é uma daquelas epístolas extraordinárias, aonde, inspirado pelo Espírito Santo, pérolas nos são entregues. E uma delas é justamente isto, que em se tratando resumirei assim, ao nosso velho homem, ao passado, que nós nos renovemos a um novo homem, a uma nova realidade, a uma nova vida,
há uma nova estação, há um momento novo para todos nós, há o que eu chamarei de uma nova história esperando por cada um de nós. E o roteiro dessa história foi escrito pelo próprio Senhor. Não foi sem motivo que Jesus disse que ali estava aquele livro, que tudo estava escrito naquele livro e que naquele momento se cumpria. Há uma história a ser cumprida na minha vida, na tua vida, na vida de todos nós, por meio daquele que enche todas as coisas, que traz a plenitude. Há uma nova história esperando por cada um de nós. Portanto, mudar é possível. Por mais difícil, mudar é possível. Mudar de uma forma profunda, de uma forma fundamental, de uma forma radical, é possível. Não importa o que tenhamos sido, Deus é o fator decisivo para mudar, para nos tornar o que nós devemos ser. Como aqui diz, nos revestindo de um novo homem. Está surgindo para toda a igreja do Senhor. E agora, tomemos isso para nós, a primavera. O inverno há passado, e agora a primavera há chegado. A própria palavra primavera que nós utilizamos em nossa língua para esta estação maravilhosa, significa primeira verdade. Há uma verdade chegando à minha vida. E como diz a palavra do Senhor em João capítulo 8, versículo de número 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há uma nova estação, há um novo momento chegando às nossas vidas. E nós precisamos viver a realidade dessa nova estação, viver a libertação que essa nova estação traz. Em terras como terras brasileiras, não percebemos, principalmente numa cidade como Rio de Janeiro, tanto a mudança de estações. Mas em lugares onde o inverno é de fato rigoroso, essa mudança é percebida de uma maneira muito forte. Aquilo que era um impedimento para qualquer semeadura, que era o frio intenso, que era a própria neve, no degelo, no calor do verão, aquilo que era um impedimento agora é o que nos capacita a podermos semear, porque o gelo vira água e alimenta os rios, e os rios transbordam, e há então nesse transbordar tudo o que é necessário para que possamos ter um futuro, para que possamos semear, para que possamos alcançar o que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu quero falar sobre como mudar a nossa história. A nossa história muda quando Jesus entra na nossa história. Sua história e a minha história não podem permanecer as mesmas histórias. Quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus chega ao nosso viver, há vários exemplos disso
como aquele homem enfermo, aleijado, junto ao tanque, que esperava, junto com outros enfermos, que as águas se agitassem, para que aquele que chegasse primeiro às águas pudesse ser então curado. A Bíblia diz que aquele homem tinha 38 anos de enfermidade. Isso é uma vida. Isso é uma história. Há 38 anos nada mudara na sua vida. Há 38 anos ele estava naquele mesmo lugar. Há 38 anos ele repetia a mesma história. Ele já não tinha muita perspectiva. Quando Jesus pergunta, queres ser curado? Ele responde diante da história dele. Ele diz, eu não tenho quem me ajude. Ele tem várias desculpas, vários argumentos. Ele diz, sempre alguém chega na minha frente. Você conhece gente assim? Você talvez seja alguém assim. Mas Jesus, quando chega aquela vida, aquele homem, ele está para mudar a sua história. E a história daquele homem foi transformada. 38 anos de uma enfermidade desaparecem num abrir e fechar de olhos. Por quê? Porque Jesus chegou naquela vida. E quando Jesus chega na nossa vida, não importa quão grave, quão longo, quão grande seja o problema, o quanto esse problema tem perdurado na sua vida, é a hora de um basta, é a hora de um final, é a hora de uma nova história na minha vida e na tua vida. Aleluia! A história daquela mulher encurvada há 18 anos. 18 anos encurvada. Ela entra na sinagoga. Jesus está ministrando, e Jesus a vê, e quando Jesus põe os olhos sobre você, quando Ele põe os olhos sobre a sua vida, Ele fará algo a respeito da sua vida. Ele diz, não teria eu misericórdia dessa filha de Abraão, que há 18 anos o diabo mantém atada? E então Ele rompe essa atadura. Ele a liberta, literalmente, para que ela possa ir com liberdade. 18 anos encurvada. Quantas dores, quantas dificuldades. E a Bíblia diz que imediatamente, porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele muda a nossa história. Agora essa mulher tinha uma outra história, agora essa mulher tinha uma outra visão. Ela era totalmente encurvada, ela olhava os seus pés, agora ela olhava diferente. Ela não só olhava, como era vista de uma forma diferente. Por quê? Porque Jesus entrou naquela vida. Há histórias longas, há histórias de 18 anos, há história de 38 anos, há histórias curtas, há histórias de um dia, como a história de Pedro e de seus amigos, que passaram um dia inteiro se esforçando e nada obtiveram. Essa não é uma longa história, essa é uma história de um dia, algo que aconteceu em um dia, mas o Senhor Jesus chegou na vida de Pedro. E quando o Senhor Jesus chega na vida de alguém, Ele muda a realidade deste alguém. E ele, que nada havia conseguido, mas confiado na palavra de Jesus, lançou suas redes e o que teve? Uma pesca maravilhosa. Mas muito além de uma pesca maravilhosa, o que Pedro teve foi uma mudança radical de vida. Segue-me e eu te farei ser. Ser o que hoje você não é. Segue-me e você terá uma outra história. Você concorda comigo? Segue-me e você terá um outro destino. Segue-me e eu te farei ser pescador de homens.
Hoje você é pescador de peixes, mas se você me seguir, você se tornará pescador de homens. Quando Jesus entra na nossa vida, não importando que seja uma longa história ou uma curta história, tudo muda a partir de Jesus em nossa vida. Mas há aquela história em que nós não sentimos nem mais oportunidade de mudança, como a de Jairo. Porque em Jairo, a ideia é quando já é tarde demais. Quando já é tarde demais, quando nós dizemos, não, se tivesse antes. Não foi isso também que falaram as irmãs de Lázaro? Se o Senhor estivesse aqui, tudo seria diferente. É uma verdade. Meu irmão não teria morrido. Agora, quantos dizem, agora já é tarde demais? Jairo ouviu isto daquelas pessoas, não incomodes mais o mestre, tua filha morreu. Já é tarde demais. E eu quero dizer a todos aqueles que têm ouvido ou têm dito, já é tarde demais, eu quero dizer a você, nunca é tarde demais. Jesus está chegando, Jesus está se aproximando, e se Jesus chega, a solução com Ele também chega. E por mais que essa história pareça que não vai mudar, Ele pode mudar totalmente a sua, a minha, a nossa história. O Senhor pode sim transformar totalmente. Mas eu gostaria, antes de levar avante a ideia do futuro maravilhoso que Deus tem para todos nós, porque Ele tem. Porque Ele tem. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ser salvos e pudéssemos ter um outro destino, e um outro destino eterno. Todos nós pecamos, todos nós fomos destituídos, despidos da glória, todos nós condenados, mas Ele morreu na cruz para nos libertar desta condenação e condenação eterna, e nos dar bênção e bênção eterna, uma mudança radical, não só de uma história passageira, mas de uma história eterna. Nós poderíamos falar daquele ladrão na cruz, uma vida inteira desperdiçada. Qual o seu destino? Era pior do que o destino da cruz. Ele disse, com razão nós estamos aqui sendo crucificados. Seu destino era o inferno, seu destino era o lago de fogo e enxofre, mas ele se encontrou com Jesus, e quando alguém encontra-se com Jesus, não importa que seja o último momento, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lembra-te de mim quando vieres. Pediu ele algo em relação ao futuro, mas Jesus lhe deu uma resposta em relação ao presente, hoje. Porque quando você pede a Deus que Deus se lembre de você no futuro, Deus se lembra de você agora, no presente. Ele não espera o futuro para se lembrar de você. Ele já hoje, agora, aqui, neste momento, Ele se lembra de você. Mas eu quero chamar a atenção sobre essas mudanças radicais. Poderíamos falar de tantas outras mudanças. Citamos algumas. Mas eu quero falar sobre aquele dia que Jairo chamou Jesus para ir à sua casa. E no meio do caminho, algo aconteceu. Uma mulher também que tinha uma história. Uma mulher também que vivia um drama.
A Bíblia fala que ela, há 12 anos, 12 anos, ela sofria de uma hemorragia. Diz que ela gastou tudo o que tinha. E no Evangelho de Marcos, disse que não teve proveito, não melhorou. Antes, pelo contrário, ia indo pior. Quanta gente luta para sair de um problema, mas em vez de sair, vai de mal a pior. Mas quando ela se encontra com Jesus, tudo mudou em sua vida. E hoje eu quero dizer a você que nos ouve, que tudo mudará em sua vida. Por quê? Porque Ele está aqui e Ele está aí com você. Ele está ao seu lado e tudo que é necessário é fazer o que aquela mulher fez. Como eu posso mudar a história da minha vida? Toque em Jesus. Aproxime-se de tal maneira de Jesus que você possa, ao estender a sua mão, tocar nele. Aquela mulher diz algo interessante, o versículo 28 do capítulo 5 de Marcos, porque essa é uma daquelas situações que é narrada tanto em Mateus quanto em Marcos e Lucas. No versículo 28 diz: porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Porque dizia a quem? Dizia a ela mesma. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Quando você vai à língua grega, esse dizia é porque estava dizendo. Dá uma ideia dinâmica de continuidade. Como nós poderíamos dizer de certa forma, ela repetia para si. Havia uma dura realidade na vida daquela mulher, mas ela repetia para si, se eu tão somente tocar as suas vestes, eu serei curada. Apenas preciso chegar para tocar em suas vestes. Ela tinha uma história de 12 anos, uma história que os médicos não poderiam ajudá-la. Quantas pessoas você conhece que os médicos já não podem ajudar mais? Que os remédios não poderiam ajudá-la? Quantas pessoas você conhece que os remédios não podem ajudar mais? Quantas pessoas conhecemos como esta mulher, que gastou tudo o que tinha, que o dinheiro não pode ajudar mais? Nem os médicos, nem os remédios, nem o dinheiro poderiam ajudá-la. E pior, a religião também não poderia ajudá-la, porque a religião a declarava o quê? Impura. Nem isto ela poderia, nem isto ela conseguiria. Os religiosos a isolavam. Os religiosos diziam, você é impura. Os religiosos diziam, não toque em ninguém. Você conhece gente assim? Talvez você seja uma pessoa assim. Talvez alguém que nos escute pela live diga, essa é a história da minha vida. Os médicos não podem me ajudar, os remédios não podem me ajudar, o dinheiro não pode me ajudar, a religião não pode me ajudar.
Mas deixe-me dizer uma coisa: Cristo pode te mudar. Cristo pode te mudar. E aquela mulher, em vez de ficar falando da sua história, ela começou a falar para si mesma: se eu apenas tocar nas suas vestes. Pare de ficar falando da sua triste história. Eu compreendo que há histórias que são verdadeiras tragédias, verdadeiros dramas. Mas saiba do seguinte: comece a declarar sua nova história. Acione a sua fé. Comece a dizer: se apenas eu o tocar em suas vestes, eu serei curada, eu terei uma nova história, uma nova vida. Eu sei que eu sou impura, eu sei que eu estou sangrando, eu sei que eu estou fraca, eu sei que eu não tenho dinheiro, eu sei que nem os remédios, nem os médicos podem mais me ajudar, mas eu não vou me condenar a permanecer nessa história. Ela estava condenada ao quê? À morte. Mas quando Jesus entrou em sua vida, ela foi condenada à vida. A vida entrou na sua vida. Ela disse algo a si mesma. E eu quero te convidar para que nesta manhã você também diga algo a você mesmo. Se eu ao menos tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Ela removeu a sua velha história, falando com fé, proclamando uma nova história. Se eu apenas tocar, serei curada. Se eu apenas tocar, eu mudarei a minha história. Eu mudarei o destino de minha vida. Eu terei um novo destino, eu terei uma nova história. Eu viverei um novo de Deus, uma nova estação. A Bíblia diz: as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo em nossas vidas. Eu quero proclamar: há um poder extraordinário da manifestação da presença do Senhor. Porque com a presença do Senhor vem as suas promessas também, e há um poder tremendo nas suas promessas. Veja o que a palavra do Senhor nos diz na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 3 e 4, visto como seu divino poder, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Suas promessas, suas preciosas e grandes promessas,
Você poderia dizer suas muito superiores promessas. Há promessas extraordinárias e não são pequenas. Elas são grandes. Elas são preciosas. Elas são superiores. Há uma promessa preciosa para todos nós. E pela graça do Senhor, Ele nos traz estas promessas. Deixe-me dizer algo que Deus tem colocado no meu coração. A Bíblia diz no Salmo 1 que nós somos como árvores plantadas junto à corrente de muitas águas, cuja folhagem não murcha e que no devido tempo dá o seu fruto. Nós somos árvores, mas somos árvores frutíferas. Somos árvores plantadas junto à corrente de muitas águas, cuja folhagem não murcha e que no devido tempo frutificamos. E o que há dentro do fruto? Se você vai a Gênesis, no capítulo 1, no versículo de número 12, verá que Deus fez surgir toda sorte de árvores que davam frutos com sementes, cujas sementes estão no fruto. Chama muita atenção justamente esta ênfase. Árvores que dão fruto, cujas sementes estão nos frutos e que dão segundo a sua espécie. O que é a semente? A semente é o futuro. A semente é o perpetuar. A semente é a continuidade. Há algo dentro de mim, há algo dentro de você, há algo dentro de nós. As sementes dentro dos nossos frutos. Há um futuro que nós devemos semear. Você pode dizer amém a isso? Há um futuro que Deus colocou dentro de nós, que nós devemos semear, que nós devemos esperar. Há algo grande e todo esse futuro está esperando o quê? Só uma oportunidade para se manifestar. Há coisas maravilhosas dentro de você. Nós não só produzimos frutos, dentro dos nossos frutos há sementes. Há sementes. E no tempo certo, diz, dá o seu fruto. Há um tempo. E esse tempo está chegando à tua vida, esse tempo está chegando à minha vida. Há um milagre esperando acontecer na sua vida. Há um testemunho extraordinário esperando uma oportunidade, um lugar para que se manifeste, para ser entregue através de nossas vidas. Há muitas coisas que estão trancadas dentro de nós, tesouros extraordinários, coisas maravilhosas, esperando apenas o quê? O tempo certo. E que Deus guardou isso em nós, esperando o tempo certo. A Bíblia nos fala
sobre o nascimento de Jesus, fala sobre o nascimento de João Batista e diz: e completando-se os dias, e chegando o tempo, naquele tempo, nasceu. Há algo incrível para acontecer, há algo maravilhoso para acontecer. Não desista, não deixe que ninguém venha a te convencer do contrário. Deus tem algo maravilhoso para você. Deus tem algo tremendo para cada um de nós. E no tempo certo, no devido tempo, dá o seu fruto. No tempo certo, acontecerá. Aproveite a sua oportunidade. A oportunidade que Deus está nos dando. Ele colocou tudo isso dentro de nós. Não desista, portanto, de sonhos. Não desista. Esforce. Lute. Vá em frente. Nós precisamos fazer o que a Bíblia diz. Um ao outro diz: tem bom ânimo. Ser forte, ser valente. Nós temos que ser encorajadores um dos outros. Há muita gente que desanima. Vocês se lembram daqueles 10 espias que, diferente de José e Caleb, todos viram a mesma terra, todos tiveram a mesma visão, mas nem todos se posicionaram iguais. Josué e Caleb criam, mas aqueles outros 10 temeram. Eles deram mais atenção aos desafios, às dificuldades, do que às promessas. Não perca o seu foco. Tenha foco nas promessas e não nos desafios, nas dificuldades, nas adversidades. Sabe, esse tipo de mau ânimo, esse tipo de desânimo contagia. É pior do que qualquer praga, é pior do que qualquer vírus, que hoje nós vemos o que é contágio. E entendemos o que é contágio. A Bíblia diz que o ânimo de toda aquela gente de Israel se derreteu através desses 10 homens. Mas eu quero dizer que coragem também é contagiante. Coragem também é contagiante. Quando Davi estava para lutar contra Golias e triunfou sobre Golias, a Bíblia diz que todo Israel foi tomado o quê? De coragem. E eles perseguiram os filisteus. Não perca tempo. Haja corajosamente. Aproveite a oportunidade. Diga a você mesmo: se apenas eu fizer isto, se apenas eu tocar em Cristo, tudo irá mudar, a minha vida irá mudar. Não dê pouco valor a você mesmo. Saiba que você tem um grande valor. Cristo morreu por você. Aqueles que nos ouvem, talvez haja pessoas que digam: mas você não tem ideia da minha história, já são anos. Podem ser 38 anos, podem ser 18 anos, podem ser 12 anos, pode ser a vida toda, como aquele homem na cruz crucificado ao lado de Cristo. Não é tarde demais. Talvez, como Jairo,
você ouça justamente essas pessoas que já é tarde demais, não há mais como mudar nada. Jesus diz a você, ainda é tempo. Por quê? Porque eu estou aqui. Eu estou com você. E se você deseja mudar a sua vida, eu quero te oferecer o fator que mudará a sua vida. Jesus Cristo. Quando Ele chega, tudo muda. Há algum tempo, eu estava meditando justamente sobre essa situação de Jairo. Havia vamos dizer, um desejo. O povo tinha uma expectativa. Eles saíram e pediram, juntamente com Jairo, cura a filha deste homem. Jesus foi e a multidão o comprimia, o apertava. Eles saíram numa expectativa de que Jesus fizesse alguma coisa, que Jesus curasse. Mas, meus irmãos, eles foram surpreendidos, porque Jesus fez muito mais do que curar. Jesus curou uma pessoa que ninguém pediu para que fosse curada, aquela mulher que nós citamos. E Ele ressuscitou aquela menina. Tenha uma expectativa em fé, mas saiba que Deus vai te surpreender, porque Ele faz infinitamente mais. Eu meditava sobre esse texto e eu dizia, interessante que muitos levaram os enfermos até Jesus, mas Jairo levou Jesus até o seu problema, até a sua casa. Muitas vezes nós estamos levando os nossos problemas até Jesus. Sabemos que em algum período entre ida e vinda, a menina morreu. Não sabemos se foi durante a caminhada de Jairo até Jesus, ou durante a caminhada de Jairo com Jesus em direção à sua casa, mas sabemos que a menina morreu. Imaginemos se Jairo tivesse levado o seu problema a Jesus e a menina tivesse morrido no meio do caminho. Possivelmente Jairo teria voltado. Não podemos afirmar. Possivelmente ele teria voltado. Mais importante do que levar os seus problemas para Jesus é levar Jesus para os seus problemas. Porque quando Jesus entra nos nossos problemas, nós acabamos de receber a solução. E é por isso que nós temos que trazer Jesus para a nossa vida. E você que nos ouve, traga Jesus para a sua vida. E sabe o que você encontrará? Solução. Aceite a Jesus agora como seu Senhor e seu Salvador. E você terá solução. Você encontrará solução. Você será extremamente abençoado. Você receberá uma nova vida. Uma nova vida. E se você deseja mudar a história da sua vida, basta agora você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Senhor nosso Deus, nós oramos por essa pessoa que deseja aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. E pedimos, ó Deus, que o Senhor entre nessa vida e mude radicalmente a história dessa vida. Há todo um futuro para esta vida. No nome de Jesus Cristo. Amém. Nunca se esqueça, meu amado irmão, minha amada irmã,
de quem você é. Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Há essas promessas superiores a nosso respeito. Há uma história gloriosa para você e para mim. Há uma vida, e vida eterna, e vida com Deus. Mas por vezes, nós nos esquecemos de quem somos. Moisés, servo do Senhor, homem justo e fiel, homem extraordinário, desde seu nascimento, ele estava destinado a algo glorioso, a algo grandioso. Seus pais conseguiram ver, por isso seus pais são heróis da fé, porque eles viram naquela criança, nascida escrava, naquela criança, eles viram algo glorioso, eles viram um futuro extraordinário. Era o libertador de Israel que havia nascido. Eles reconheceram em seu filho todas as suas promessas, eles viram pela fé uma história de vida. Mas tantas coisas aconteceram. Tantas coisas aconteceram. Moisés matou um homem, um egípcio, e temeu por sua própria vida e fugiu. Há muitos que têm fugido, porque uma coisa é ser acusado, outra coisa é ser acusado com razão. Você concorda? Quando somos acusados com razão, não temos argumentos. E às vezes tudo que nos resta é fuga. Mas mesmo em sua fuga, 40 anos depois, Deus foi ao seu encontro. Moisés, eu suponho que a sua mãe hebreia, o quanto deve ter ministrado a ele. Moisés, isso é suposição, pelo amor de Deus. Não está nas Sagradas Escrituras. Mas eu imagino, diz que ela cuidou dele, que ela o amamentou. E eu imagino ela falando: Deus tem um propósito em sua vida. A pregadora que pregou a Moisés foi a sua mãe. Ela colocou toda a sua fé, transmitiu ao seu filho. E pelo que nós vemos de seus irmãos, de Miriam, de Arão, nós podemos imaginar que pais extraordinários eram os pais de Moisés. E como ela deve ter ministrado ao seu filho: Deus te escolheu, Deus te escolheu. Os 40 anos depois é difícil continuar a crer. Moisés possivelmente esquecera de quem ele era. Há muitos dentro da igreja que, por causa das lutas, das dificuldades, das fugas, têm se esquecido de quem são. Jesus disse: é um povo amargurado, é um povo humilhado, é um povo derrotado, é um povo tão quebrado, empobrecido. Jesus disse: vós sois. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se esqueça de quem você é, meu amado irmão, minha amada irmã. Você é sal da terra,
Você é luz do mundo. Por quê? Porque Jesus disse que você é. Deus te escolheu. A Bíblia diz que Ele escolheu as coisas pequenas. A Bíblia diz que Ele escolheu as coisas fracas, as coisas débeis, as coisas loucas, para reduzir a nada as que são. Ele te escolheu. Deus não nos escolheu para que nos conformássemos com este mundo. Ele nos criou para que nós nos destacássemos nessa terra. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Deus tem um plano maravilhoso para você. Talvez eu mesmo ou você estejamos nos esquecendo de quem somos, esquecendo-nos que somos o sal da terra, esquecemos-nos que somos a luz do mundo. Mas hoje Deus traz viva a nossa memória quem nós somos. Como naquele dia, diante da sarça ardente, Moisés, salvo das águas, eu sou teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus do teu pai. Ele é fiel, esse Deus cumprirá todas as suas promessas em nossas vidas. Agarre-se às superiores promessas que Deus tem para a sua vida e não se conforme, não se sujeite a essa história, a esta vida, a este mundo. Há uma história maravilhosa, há uma história extraordinária, há uma nova história para a sua vida. E essa nova história está para acontecer a partir de agora, a partir de hoje, a partir desta hora, neste momento. Por quê? Porque Ele faz novas todas as coisas. Tua vida pode mudar, não importa o quanto você tenha sangrado numa hemorragia terrível. Não importa que ninguém pode te ajudar a mudar o final dessa história. Não há remédio que te cure. Não há médico que te ajude. Não há religião que te salve. Não há dinheiro que dê solução. As coisas que o mundo crê que dá solução, médicos, remédios, dinheiro, religiões. Não. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é vida. E se Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, Ele veio para nos dar uma nova história, uma nova vida. Sabe, a gente não deve invejar os outros, mas quando o então pastor Roberto McAllister chegou ao Brasil e fundou a Cruzada de Nova Vida, que depois se tornou Igreja de Nova Vida, eu digo, que nome bom, que nome inteligente. New Life Church, Igreja de Nova Vida.
É o que Deus tem para você, é o que Deus tem para nós, inclusive na Igreja Evangélica Pentecostal Cristã, na IEPC, aqui. Há uma nova vida te esperando, há uma nova história te esperando. Comece a parar de falar da tua velha história e pense nas promessas. E comece a declarar: se eu apenas o tocar, se eu apenas o tocar, tudo vai mudar. Essa hemorragia vai parar, essa enfermidade vai parar, porque eu vou tocar nele, eu vou tocar em Jesus. Esse é o momento teu, único e exclusivo. Eu quero mudar a minha história, e eu tenho certeza que você quer mudar a sua história. Sim, mas eu já aceitei Jesus, mas eu quero renovar. Eu me conformei com muitas coisas, eu aceitei muitas coisas, eu esqueci de quem eu era, de quem eu era, de quem Ele me destinou. Esse não é quem eu tenho que ser. Segue-me, Aloísio, e eu te farei ser quem você tem que ser. Eu te convido a seguir a Jesus, a ser discípulo dele full time, a estar com ele em todo o tempo. Eu te convido a ser transformado. Eu te desafio, te encorajo a ter uma nova história. O fim ainda não chegou, aleluia, ainda há tempo, é agora, é nesse momento, uma nova história, no nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Erga suas mãos ao Senhor. Se eu apenas o tocar, se eu apenas o tocar, você pode ter uma nova história nesta manhã. Você pode ter uma nova história, e você terá uma nova história. Toque, 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 toque nas vestes do Senhor. Seja invadido por essa virtude, por esse poder. 40 anos. Era muito tempo. Moisés já não se lembrava daquele Moisés. Agora um ancião, cuidando do rebanho do seu sogro. Mas Deus deu a ele um encontro que mudou não apenas a sua história, mudou a história de seu povo, mudou a história no mundo. Esse é o nível de mudança que Deus tem para mim e para você. Não se conforme, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, oh aleluia, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Receba, Pai, eu oro por cada pessoa, eu oro por cada vida, declarando que eles recebam do Senhor uma nova história. Trazemos a nós aquilo que nos traz esperança, as tuas promessas, promessas superiores. Dizemos como aquela mulher enfraquecida, enferma, impura,
se eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada, a minha história mudará, o meu destino mudará, porque a virtude dele invadirá o meu ser. Eu quero parar de falar da minha velha história, eu quero parar de chorar os meus dissabores, eu quero declarar as tuas promessas, eu quero declarar a minha nova história, no nome de Jesus.